Toda a sua vida, Maria permaneceu oculta. Por isso, o Espírito Santo e a Igreja a chamam Alma Mater, mãe escondida e secreta. Tão profunda era a sua humildade que para ela o atrativo mais poderoso, mais constante, era esconder-se de si mesma, de toda criatura, para ser conhecida somente de Deus. Então eu quero começar hoje com esse segundo parágrafo do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grignon de Montfort, para partilhar sobre ela. A general, a escolhida, aquela que é mãe, filha e esposa. Filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, a Santíssima Virgem Maria. Eu partilhei com vocês já na terceira experiência relacionada à minha EQM, que você pode assistir clicando na tela aqui, que no Agape Terapia eu tive várias experiências. Então essa é a primeira experiência que eu vou entrar em detalhe. É relacionada à Santíssima Virgem Maria. Quando eu revi e revivi a questão do meu nascimento, foi uma experiência como de nascer de novo. Aquilo está escrito em João 3, né, que Jesus disse para Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Mas para mim esse nascimento, pela ação do Espírito Santo, se deu no colo da Virgem Maria. Até os meus 24 anos, a presença da Virgem Maria era, como que eu posso dizer, meio que ignorada. Como eu tinha muitos traumas relacionados à minha mãe, no começo, quando eu fiz a minha primeira experiência de oração e o meu encontro com Deus, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com a Virgem Maria. Não por questão de aquela mentalidade protestante de achar que era idolatria, nunca tive isso, mas a questão de uma relação materna mesmo. Então, depois de curas e uma caminhada bem bonita que eu tive com a minha mãe, eu estava aberto à Virgem Maria, à maternidade do céu. Então, no meu Agape Terapia, a primeira coisa que mais me marcou foi que, no meu nascimento, a enfermeira que me pegou no colo quando eu nasci, dia 28 de novembro de 1990, na Santa Casa de Londrina, aqui, 8h30 da manhã, ela era devota da Virgem Maria e ela me consagrou a Nossa Senhora. Eu já partilhei com vocês aqui em outro momento, você pode clicar na tela aqui de novo, que com 7 anos eu fui levado para um terreiro de candomblé. Depois, com 15, diante de Jesus Eucarístico, toda aliança feita com o demônio nesse terreiro de candomblé foi quebrada. E então, com os meus 24 anos, eu fui levado a perceber que a Virgem Maria, escondida, como diz São Luís, estava na minha vida, cuidando, guiando, conduzindo, animando, fortalecendo, edificando, trazendo de volta para Deus, ensinando com paciência, como mãe, educa o filhinho, vê o filhinho cair, levanta, ajuda, anima, orienta e acredita que o filho vai andar com as próprias pernas. E a Virgem Maria, durante toda a minha vida, sempre esteve presente, oculta como ela está nos evangelhos, oculta como ela quis ser, para ser conhecida somente de Deus. Deus Pai, no meu Agape Terapia, quando eu entrei na sala do conhecimento dos mistérios que o Pai havia preparado para que eu recebesse com essa idade, a Virgem Maria foi um dos tesouros que o Pai me revelou. E depois eu me consagrei. A primeira coisa que eu fiz depois que eu saí do Agape Terapia foi buscar o livro do tratado, que eu já conhecia, mas até então não tinha conseguido ler. Li ele inteiro. Me consagrei um dia antes com o Padre Edivan, aqui em Londrina, e foi a maior alegria da minha vida. Eu digo sem sombra de dúvidas, o meu encontro com Jesus, com 15 anos, a quebra de todo o pacto com o demônio, a minha caminhada, tudo na minha vida sempre foi fruto das mãos, do cuidado, da intercessão, da presença da Virgem Maria. Desde o meu nascimento até a minha morte, eu sou 100% mariano.
escravo dela, graças a Deus. Então, como eu partilhei com vocês, com 25 anos, com 24 anos, na verdade, eu fui morar em Belfast, no Reino Unido, e morei lá por 7 anos. Em 2015, caí em pecado mortal. No final do ano, voltei. 2016, caí em pecado mortal. Voltei em 2017, caí em pecado mortal. Aí eu quero entrar um pouco nesse tema. Eu estava, na época, namorando uma menina e ela não queria saber de Deus, ela queria saber de pecado. E por muitas coisas que aconteceram, eu estava bem desanimado. Então, a minha situação em 2017 eu estava querendo comprar uma casa e eu tinha visto mais ou menos 100 casas e não conseguia. Em agosto, eu tinha conseguido uma oferta e eu estava com muitos problemas. É a única vez na minha vida que eu tive insônia, não conseguia dormir por causa dos problemas que as coisas relacionadas à compra da casa não estavam indo para frente. Tinha reprovado no meu teste de direção para tirar a carteira de motorista do Reino Unido. Estava em pecado, estava vivendo uma vida triste longe de Deus. Muitas coisas acontecendo, mas, como eu já partilhei no último vídeo, por causa da amizade, eu conheci a Legião de Maria, e por causa da Legião de Maria, eu tive a graça de, em setembro de 2017, ir para Medjugorje. Meus irmãos, chegando em Medjugorje, no primeiro dia, nós fomos a uma pequena montanha, a um cume, um lugar onde a Virgem Maria tinha aparecido pela primeira vez. Chegando lá, eu me ajoelhei e eu senti tão forte a presença de Nossa Senhora que eu comecei a chorar. Eu comecei a derramar as minhas lágrimas e a Virgem Maria me pegou no colo, assim como um bebê. O que você fez com as graças que eu te dei quando você tinha 24 anos? E aqui, com 26 anos, apenas 2 anos depois, como eu havia me lambuzado no pecado, me perdido, mas ela estava lá para me trazer de volta. Na missa dedicada à Virgem Maria, às 11 horas da manhã, eu não lembro o dia exato, mas eu senti a presença da Virgem Maria, depois nessa experiência me ajoelhando, depois com a Mirjana, né, aquela vidente, também rezando o terço, rezamos o rosário às 4 horas da manhã, Nossa Senhora apareceu. E assim, meus irmãos, o tamanho das graças, o tanto das graças que eu recebi, eu não consigo contabilizar. A Virgem Maria entrou na minha vida para devolver, primeiro, a dignidade que eu havia perdido, porque o pecado havia me exposto a me tornar um animal, a uma pessoa presa ao pecado da sexualidade, da bebida, das festas, sem sentido na vida, totalmente perdido, me esquecendo das graças que Deus havia me dado, da onde Ele tinha me tirado e onde Ele queria que eu estivesse. A Virgem Maria me pegou no colo, me reeducou, me alimentou e me deu a graça de renascer. Quando eu voltei de Medjugorje, a primeira coisa que eu fiz foi romper o relacionamento pecaminoso que eu estava tendo e voltei a conversar com aquela que a Virgem Maria havia me apresentado quando eu tinha feito a minha consagração, quando eu tinha 24 anos, que a gente havia começado a namorar e que hoje eu sou casado, a Marita, nós dois somos escravos da Virgem Maria, foi por meio dela que nós nos conhecemos, foi por meio dela que nós voltamos a nos conversar e depois foi por meio dela que nós casamos. Nós casamos no dia 8 de dezembro de 2018, celebrando a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Meus irmãos, quando eu voltei de Medjugorje, em setembro, eu voltei com um ânimo novo. Nossa Senhora abriu as portas da graça humano, físico, espiritual para mim. Eu parei com aquela insônia, aquela angústia. O processo da casa foi finalizado. Em novembro, perto da festa de Nossa Senhora das Graças, eu recebi as chaves. Na semana que eu ia renovar minha consagração, eu recebi as chaves da casa que eu havia comprado. A Virgem Maria colocou no meu coração o desejo de fazer novamente. Ela colocou a pessoa certa para que pudesse me orientar e eu passei no teste de direção. Então eu tenho minha carteira de motorista do Reino Unido por causa da Virgem Maria, eu comprei a casa por causa da Virgem Maria, eu sou casado com a Marita hoje por causa da Virgem Maria e a presença dela é assim,
maravilhosa, transformadora. A coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi o dia 27 de novembro de 2017, quando eu entreguei toda a liberdade, todos os méritos, tudo do meu passado, do meu presente, do meu futuro, das graças e das desgraças na mão dela. Totus tus. E no mês passado, revendo e relembrando como melancólico, né, as coisas que a Virgem Maria me alcançou, eu escrevi um poema exatamente no dia 17 de junho que se chama Envolvido por Ti. E me desculpe o vídeo ficar um pouco mais longo hoje, mas eu queria terminar lendo esse poema para honrar e para inspirar aqueles que não são consagrados, aqueles que desconhecem a Mãe de Deus. Ela é maravilhosa, ela não quer adoração, ela nos quer levar a adorar Jesus na Eucaristia, ela quer nos atrair a Deus, a fazer a vontade de Deus e a sermos aquilo que nós fomos feitos para ser. Mãe, desde a tenra idade, no meu nascimento, você estava lá para me acolher e me proteger perante a consagração daquela devota enfermeira que me pegou no colo e te ofereceu a minha vida, sem saber dos desafios que estariam no meu horizonte perplexo de contrariedades e dificuldades. Você me levou nos braços e sustentou a minha vida. Quando eu me machucava, você cuidava de mim, sempre escondida, garantindo a proteção e o alívio, concedendo o mínimo necessário para me guardar do espírito de morte que me rodeava e queria me devorar. Às vezes que eu pensei em suicídio, das inúmeras situações onde o perigo me dominou, onde a escuridão encheu meus dias e me manteve cativo em pecado mortal. Mas lá também você estava, no meio do escuro aturdido da ignorância, do pecado, da leviandade, da impureza e da maldade. Quando eu chorei, você enxugou as minhas lágrimas e as apresentou a Deus. Nos meus desejos ocultos e macabros de findar o dom mais precioso que havia recebido, da vida preciosa que Deus havia me concedido, a senhora me alcançou a graça do livramento, que me permitiu viver a experiência mais sublime com o teu Filho Santo. Jesus entrou no mundo por meio do teu ventre santíssimo e entrou em minha vida por meio da tua intercessão de forma tão especial. Foram muitos privilégios que eu não merecia e me alcançaste. Foram muitas graças que eu não poderia receber e a mim chegaram. Foi por tuas mãos que recebi divina providência, amor e carinho. Foi debaixo do teu manto que passei por horas escuras. Foi de mãos dadas contigo que atravessei caminhos tortuosos. E no meio da ilusão maligna do que mata a minha alma, nas festas, nas bebedeiras, nas orgias e nas noites em claro, fui levantado por ti milhares de vezes após cair em malditos pecados. Porém, nada do que eu fiz te afastou de mim. Te agradeço de coração. O mistério da tua presença que se revelou então, no momento mais oportuno, na hora que o Pai decidiu, para receber também a minha liberdade, que eu mantinha como algo inviolável, mas que usava para me prender nas trevas que me guiavam, com meus instintos animalescos. Seu amor de mãe me consagrou com graças, cuidado, ternura e proteção. Legalmente e juridicamente, no mundo espiritual e humano, te entreguei meus bens, tudo que poderia juntar, em todas as dimensões. Te entreguei os frutos das orações e das boas obras. Te entreguei meu passado, meu presente e meu futuro. Te entreguei tudo que há em mim, tudo que sou e que tenho, tudo que me rodeia, que sinta a presença da Virgem, que Maria esteja em todo lugar onde meu nome chegar, que minhas ações sejam permeadas pelo teu perfume, que minhas orações sejam feitas com teu amém, que minha vida e minha família conheçam o poder da tua presença,
Sou todo teu, minha mãe. E tudo que possuo, literalmente até a alma, pertencem a ti. São teus, estão ao teu dispor. Te agradeço e te honro de uma forma miserável e mesquinha, fraca e indigna, mas o faço com todo o meu coração. Te amo, minha mãe, e quero ser cada dia mais envolvido por ti, por tudo que fizeste em minha história e ainda vais fazer, por tudo o que tens reservado para minha descendência, por tudo que providenciaste perante o trono de Cristo, por tudo que tens preparado ainda para acontecer. Faça-se em mim segundo o teu querer. Faça-se em mim conforme quiseres fazer. Faça-se em mim agora e na eternidade. Quero apenas aprender a não desonrar as promessas daquele dia 27. Essa é a imagem que eu trouxe de Medjugorje quando eu participava do grupo Messias da Paz. O nome da capela era Nossa Senhora Rainha da Paz. Quando eu me mudei para Belfast e ingressei na Legião de Maria, o nome da Presidium era Our Lady Queen of Peace, Nossa Senhora Rainha da Paz. E foi lá em Medjugorje que essa Nossa Senhora Rainha da Paz me deu tantas graças. Então, que a Virgem Maria proteja, envolva a sua vida como ela envolveu a minha, e que Deus te abençoe.